bem-vindo a mais um MeioCast, nesse mesmo bate-local que é o estúdio FaleCast, e com o mesmo bate-tema, mais ou menos, do mês passado. É porque a repercussão foi tamanha, é um assunto que está tão quente, principalmente este ano, que a gente sai do marketing político e vem para a comunicação política. Percebam, é um pouco mais abrangente. E vocês vão perceber porque eu tenho especialistas em áreas diferentes aqui da comunicação política. E mais, são 3 mulheres aqui na bancada comigo hoje, então a gente tem uma mesa feminina. Vocês vão adorar, o programa tá muito legal. Obrigada pela parceria Estúdio FaleCast, e quem me veste é a Loja Lotus, obrigada também, @useLojaLotus, segue lá, olha lá também. Eu sou Mariana Vieira e aproveite o papo. Vou aproveitar para contar aqui quem são as minhas convidadas agora então. Vou começar aqui, ó, Rafa, foca aqui nela. Natália Rezende. Bem-vinda, Natália, publicitária, conhecida pela querida família da Central, os Rezende. Abraço para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão. E é isso, Agência Central tradicionalíssima aqui em João Pessoa, da qual você é hoje CEO, não é isso? E também atua como CCO e é cofundadora da Ginga Política, que também é uma agência, né? Falaremos sobre ela hoje, inclusive. Além disso, Natália é mestre em comunicação, tem uma formação em marketing eleitoral, especificamente, né? Também é Não bastasse isso, também é professora, pesquisadora e presidente, a primeira presidente mulher, eu ia dizer feminina, mulher do Sinapro. Parabéns por isso, inclusive. Eu já falei sobre isso no meio de propaganda quando ela assumiu. Um conteúdo bem bacana. Ainda deste lado aqui da bancada, Marli Lúcio. Marli, muita alegria ter você aqui hoje. Fiquei feliz quando deu certo. Marli é jornalista com MBA em Marketing pela FGV e sócia-diretora da Múltipla Comunicação, uma agência também conhecida de assessoria, né, de serviços de comunicação. Atuou em jornais impressos daqui, em comunicação corporativa, gerenciamento de reputação, assessoria de imprensa, formação de porta-vozes e gestão de crises. Então já viu que com Marli o negócio vai ser bem rico também, né? Em campanhas eleitorais, Marli atua desde 2004. Também foi secretária de Comunicação e de Ciência e Tecnologia do município de João Pessoa, correto? E aqui do meu ladinho, Andressa Santos, bem-vinda. Feliz que deu certo também ter você aqui. Andressa é estrategista de marketing político digital. Ela atua na coordenação digital de projetos institucionais e campanhas eleitorais. É formada em comunicação aqui pela UFPB, Universidade Federal, e é especialista em redação jornalística. Ela liderou o digital de campanhas majoritárias vitoriosas em diferentes regiões do nosso Brasil e tem premiações em comunicação política como o Polaris, né? O Prêmio Camp também de Democracia e o Social Media Gov. Bem-vindas, mesa pesadíssima, tá quase quebrando. Vai ser muito legal. Eu quero começar então, sem muitas delongas aqui. Vamos fazer uma pergunta introdutória. Eu quero saber como é que vocês, nessas trajetórias aqui imensas na comunicação, na publicidade, enfim, chegaram à comunicação política especificamente. Quem começa? Vamos com a Natália, então? Vamos lá. Rafael editou aqui, então, gente. Vamos começar com a Natália. Seguir a ordem. Então, um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. A gente tá tentando, né, Mari? Deu muito certo hoje. Foi massa, porque posso estar com as meninas hoje, é ainda mais especial. Então, esse lance do marketing eleitoral e político, ele começou na minha vida ali em 2018. Foi a primeira campanha que eu fiz, uma campanha majoritária de prefeito de uma cidade aqui do litorâneo da Paraíba, e uma de vereador. E assim, eu comecei muito cedo na publicidade, né? Quem acompanha aí, desde 2006 eu comecei a trabalhar em agência, faz 20 anos aí, uma pirralha. E a comunicação política não era uma questão para mim, assim, eu nem pensava no eleitoral, porque meu pai tinha uma resistência muito grande ao marketing eleitoral, a campanhas políticas, então nunca foi uma opção para a Central ter esse viés. E aí ele tinha essa resistência. E eu, enquanto adolescente, rebelde, juventude, super política, politizada, querendo ler sobre política, querendo acompanhar projetos políticos, tinha essa vontade. Então, assim, a gente acabou engajando, eu e meu irmão, de forma paralela em movimentos, assim, né? Tinha os coletivos, os movimentos independentes aqui, de cultura independente, não sei o que, essas coisas. Então, a nossa atuação vendendo ideias, que eu falo sempre, né? Quem vende eleitoral e marketing político vende ideia. Então a gente começou a trabalhar ideias em vez de produtos com esse viés do cultural, da cultura independente e tudo mais.
E aí, em 2018, que foi a nossa primeira campanha, eu senti o gostinho e aquela coisa, né? Tipo, é uma loucura, todo mundo faz, nunca mais eu faço isso. Depois tá lá de novo. É igual a cachaça, né? Não, nunca mais eu bebo. Aí passou a ressaca, 2 anos depois, lá estava eu em mais uma campanha de prefeito dessa mesma cidade. No primeiro foi uma reeleição, depois foi uma sucessão. A gente fez essa campanha também. E em 22, a gente fez uma campanha lindíssima para deputada federal. Uma campanha, assim, que tinha tudo a ver com o que a gente estava trabalhando na época e tal. E eu acho que foi a partir dali, com a campanha de deputada federal, porque assim, a campanha majoritária ela é muito desgastante, mas uma cidade pequena acaba que você tem menos trabalho, digamos assim, Entendi. da comunicação. No deputado federal não, tem que falar com o estado inteiro, eram muitos meios, muitos canais de comunicação a serem trabalhados, muitas ideias, muita segmentação. Foi uma campanha de 2022, né? Foi uma campanha muito baseada, foi quando o tráfego pago veio forte, né? Então a gente tinha todo esse contexto, então foi uma experiência muito legal e foi ali que eu falei, bicho, eu quero isso. Eu quero trabalhar dessa forma. E aí veio o 24, por uma questão de destino mesmo. Eu acabei cruzando meu caminho com o de Rui, num evento de um cliente privado, uma construtora que eu atendia e tal, e ele também atendia em certa medida. Só contextualizando, Rui Dantas, querido. Exato. E aí ele me chamou para um colega em comum, né? Disse assim, vocês precisam conversar. Aí botou a gente numa sala e fechou a porta. Foi assim que aconteceu, literalmente. E aí ele falou, né, que ele estava fora desse contexto mais eleitoral, por uma questão de dinâmica, de processo, de equipe, de dedicação de tempo e tudo mais. Mas que existia a possibilidade de fazer esse retorno. Ele que fez campanhas assim, de governo, de prefeito, está muito envolvido nos grandes nomes da política eleitoral paraibana. Rui sempre esteve ali muito presente. Exato. E ele tem dado uma pausa, né, ali. E aí ele me chama para essa conversa. A gente começa a desenhar um modelo de trabalho, um modelo de colaboração das duas agências, assim, da CIM, da Central, nesse primeiro momento. A gente fez uma equipe híbrida ali, foi se estruturando. E aí, disso aí vieram as 7 campanhas, as fatídicas 7 campanhas de 2024. Uau! A gente fez 7 campanhas nesse ano, um de vereadores, 6 de prefeitos. Uma delas foi Campina Grande, então, assim... É uma campanha muito grande, foi uma loucura, assim, uma loucura, mas foi muito legal entender essa dinâmica, montar a equipe, conhecer a Paraíba por dentro, entender a dinâmica, essa nova dinâmica das campanhas eleitorais foi uma grande escola. E quando terminou, a gente tinha algumas campanhas vitoriosas, né? A gente sabe que nem todas as campanhas muito bem feitas são campanhas vitoriosas, isso aí é um tabu, que a gente sabe que tem campanhas que são feitas para não ganhar, elas são feitas para um posicionamento, são feitas para aumentar o capital eleitoral de um candidato e por aí vai. E aí, existiu a necessidade de uma continuidade. E aí, estava muito confuso, assim, central. A gente também, sem entender também, os nossos clientes do varejo precisando de uma atenção mais dedicada. A gente falou, vamos fazer uma coisa diferente? E aí, a gente foi e construiu a Ginga Estratégia Política, que é uma empresa, uma agência específica para cuidar de campanhas eleitorais, gestão pública e projetos de impacto social, né? Terceiro setor. A gente diz que a Central e assim vende produto e a Ginga vende ideias. Então, é mais ou menos essa pegada. Então, é uma sociedade, a Ginga, eu fico falando gente, mas é a Ginga. É uma sociedade, Rui é meu sócio, e aí eu tenho também um outro sócio, que é Helder, da Joker Comunicação. Sim, que também abraço, Helder. Que é o nosso braço audiovisual. Sim. E Humberto da Kik, que trabalha com monitoramento, com dados, com essa parte de análise de reputação e tudo mais. E outros parceiros que vão se somando ao projeto, uma delas, inclusive, é a Marli, que chega junto aí nessa parte de assessoria de imprensa, de construção de imagem e tudo mais. E aí, o Ginga é muito isso, assim, sabe? Nós somos um conglomerado de pessoas e empresas que juntas constroem essa comunicação mais ampla mesmo, porque a gente não vai ficar assim só no post da rede social, não vai ficar só na assessoria de imprensa, tudo precisa estar muito conectado, e a gente entendeu muito bem isso. Então, a nossa proposta é muito essa. E agora estamos em 26. Exato. Mais um ano e as campanhas começaram muito cedo, né? A gente tá em campanha, eu digo que a gente tá em campanha desde novembro do ano passado, porque tudo começou muito cedo, e estamos já em alguns grandes projetos muito interessantes no estado e fora do estado, e é isso. E aí, já que ela já passou a bola para Marli, a parceira dela nesses jobs de campanha, Marli, muito bem-vinda. Como é que você entrou, então, nessa comunicação política, dentro dessa trajetória tão rica que você já tem? Muito obrigada, Mari.
É uma alegria estar aqui com as meninas, né, debatendo um assunto tão palpitante como é a comunicação política. E a comunicação política me encontrou ainda nos bancos da universidade, né? Ainda estudante de jornalismo. Eu sempre gostei do jornalismo político e na contramão eu acho que talvez da maior parte das pessoas que entram para fazer jornalismo, eu era avessa a questão de televisão, rádio, né? Sempre gostei mais da escrita. E lá nos bancos da universidade eu queria ir para Brasília escrever no Jornal do Brasil, né? Enfim, cobrindo o parlamento. E aí as coisas acabaram tomando outro ritmo, mas o jornalismo político continuou, né? Então, ainda na universidade, eu ainda como estagiária entrei numa campanha eleitoral e desde então praticamente não saí mais, né? Na assessoria de imprensa, antes nós não tínhamos o marketing eleitoral, não tínhamos a imagem do social media. Isso. Então era o jornalista que estava ali de fato acompanhando e reportando o que acontecia nas campanhas, né, naquele período. Então no início era de forma geral a imprensa e depois o site do candidato acabava sendo, né, esse canal de informação e a gente que acabava fazendo esse trabalho mesmo, né, ali colado no candidato. Então, 2004, 2006, 2008, 2010, todos em assessoria. E depois disso, em 2012, não diretamente, mas atuando, né, mais nos bastidores. 2012, eu estava como secretária de comunicação de Luciano Agra. E, no caso, a gente dava um suporte à candidatura de Luciano Cartacho, né? Que foi o candidato da época. E por aí vai. Então, depois disso, a gente entrou em pessoa jurídica, né? Nós formamos a Múltipla Comunicação, eu e Bete Torres, que é minha sócia, jornalista também. Então, tudo foi meio enveredando, assim, no jornalismo. Antes disso, eu trabalhei no Jornal Correio da Paraíba, na editoria de política, fui repórter de política, fui editora do Caderno de Política e depois segui apenas com a assessoria e depois disso na área mesmo do mundo corporativo e político, né? Atuando junto com as duas esferas. Então, a gente pega um pouco esse olhar do jornalismo, mas da comunicação de uma forma ampla e integrada, né? Como diz Natália, a gente tem esse entendimento de que a comunicação, de fato, ela precisa olhar para todos os lados, né? A gente precisa olhar e trabalhar juntos com as mais diversas áreas que acaba formando a comunicação na hora da campanha eleitoral, né? Então a gente dialoga com todo mundo, a gente acredita que é isso que fortalece os projetos, as marcas, e é isso que a gente acredita. Perfeito. E tu, Andressa, conta como é que tu chegou na parte política da coisa e digital. Depois você fala. Outra etapa, né? A próxima etapa. Primeiro, agradecer, Mari, pelo convite. Estar aqui no MeioCast é uma honra e ao lado dessas duas feras de comunicação política aqui do nosso estado, Marli e Natália. E dizer que estou muito feliz de estar aqui junto com vocês. A comunicação política, eu acho que... Eu estava ouvindo o último MeioCast com o Juarez. Antes de ouvir esse último episódio, eu achava que eu tinha entrado nesse mercado assim, porque a onda vai levando, né? Você sai ali, você entra como estagiário nas televisões. Marli fala que a universidade, né, termina muitas vezes indo para a televisão, te empurrando um pouco para esse mercado. E comigo aconteceu dessa forma. Só que eu achava que tinha sido isso. Eu comecei na comunicação, comecei na televisão, depois fui para o rádio. E aí eu achava, as coisas foram acontecendo a partir daí. E ouvindo Juarez lembrou do avô dele. Foi, e exatamente. E aí me fez me trouxe uma lembrança do meu avô, quando eu era ainda muito pequena, muito jovem. E ele, com pouco estudo, e sempre teve na sala de casa foto do presidente eleito.
Não acredito. E aí contava muitas histórias, enfim, da política local. E eu acho que começou ali e eu nem percebia, né? Porque você vai ouvindo, apesar do pouco estudo, tinha muita vivência e muita experiência para passar, sempre conversou muito. E aí eu acho que começou ali. E aí, mas a academia me empurrou um pouco para a televisão e foi onde eu conheci essa editoria de política. E aí eu acho que eu fui um pouco empurrada a partir dali, que a política eu costumo dizer, principalmente na Paraíba, que a gente fala que se fala de política 365 dias no ano. E aí você vai vivendo a política do dia a dia, e se você pega igual futebol, você perde um dia, você perde uma semana, acabou. Você não entende mais como é que tá aquele jogo ali, muita coisa muda a cada instante. E a partir da TV foi quando eu fui para o rádio, também na editoria de política. Depois do rádio, migrei um pouco, não quis mais ficar nesse mercado, quis experimentar coisas novas. E foi quando eu fui para a assessoria. E em seguida apareceu a primeira campanha, em 2018, que já foi para o meio digital. E aí foi quando eu fiquei, o que eu vou fazer aqui? E aí foi uma campanha em Pernambuco, no estado vizinho, para governador na época. E aí a gente vai entendendo aquele mundo. E campanha é um mundo. Porque é um mundo, exatamente. Natália falou aqui pra gente que é um mundo... Contou um pouco desse mundo maluco. E nunca mais vou fazer campanha. Ouvi muito, falei muito. Continuo fazendo desde 2018. E se escuta muito, Mari, nesse meio, dizendo a melhor coisa a se fazer nesse período de campanha, que é o melhor trabalho, porque tem data para começar e tem data para terminar. Já ouvi isso, sim. Você entra sabendo que dia você começa e que dia você termina, porque é uma loucura 24/7, mas é uma loucura viciante, que você, você se apaixona por aquilo, e dentro das campanhas, vendo a evolução do digital... Sim. Faz a gente se apaixonar ainda mais, né? Porque é um mundo que o marketing político digital, ele está em evolução há bastante tempo e cada eleição aparece uma coisa nova. Não se vai inventar a roda, mas a roda está sendo transformada numa Ferrari a cada eleição. E essa, principalmente, vai ser uma eleição importante para o marketing político digital, principalmente, porque com a chegada da IA, que já estava presente até na última eleição, mas muito singela ainda, muito sendo construída. Agora a gente tem, e vamos falar disso mais para frente, Exato. A gente tem uma gama de plataformas que todo mundo vai usar. Já vou transformando, spoiler, né? É que tá transformando, né, de modo geral, a comunicação, né, o mercado da comunicação. Tá, então já que ela já entrou... Não, brincadeira, não vou falar de IA agora não. Calma. Mas eu vou jogar a primeira bolinha aqui, vamos ver quem pega, e aí eu quero que realmente a gente converse, para isso, essa conversa ficar bem interessante. Ano de eleição, estamos, né, como a Andressa já falou. O que vem, de fato, de novidade para agora? Ou que já veio, né, e já tá acontecendo. Em resumo, o que as pessoas precisam saber sobre a comunicação política para a eleição 2026? Ficar seguindo a ordem. Mas pode falar, fica à vontade. Eu ia, inclusive, dizer, se os meninos quisessem começar, eu tenho aqui umas ideias, mas... Pois comece. É melhor você começar. Então vamos lá. Gera a conversa aqui. Então, a gente fala muito, né? Tendências para a gente que trabalha, inclusive, com conteúdo. E tendências para a eleição 2026. E aí eu fico muito me questionando sobre isso, principalmente sobre início das eleições, início das campanhas. Para mim, isso já é um ponto, assim, para mim, prego batido e ponta virada, que a eleição, a campanha, ela não vai começar nos 45 dias de jeito nenhum. Ela já começou, a gente virou o ano de 2026 numa campanha que já foi uma construção de narrativa. E o candidato que não está nesta campanha, ele tá super atrasado, assim. Ele tá super atrasado. Então, a gente já tem uma realidade. A gente tem hoje os candidatos, né? Com mandato ou sem mandato, eles têm a equipe de comunicação fixa, né? Que mantém ali a reputação, que mantém uma orientação, uma assessoria de posicionamento e tudo mais o tempo inteiro. Então, a gente perdeu um pouco esse marco da virada. A gente perdeu um pouco esse marco da pré-campanha. Então, o que eu espero para
campanha mesmo, vai ter uma virada muito grande. Tipo, as pessoas, como elas já estão no ritmo, nas equipes, já estão no ritmo de pré-campanha e de campanha, elas estão conseguindo também se antecipar para a campanha. Então, já estão trabalhando nos seus posicionamentos, nas suas pesquisas quali, nas construções das suas identidades visuais. Então, assim, em 24, o dia 1 de campanha já foi um grande acontecimento. Eu não sei se vocês lembram, todo mundo com seu vídeo diamante prontinho para sair de meia-noite, mudando os enxovais. Uma loucura, né? Todos os candidatos precisavam de meia-noite botar a campanha na rua, e isso foi um grande acontecimento. Era como se fosse a convenção, ou como se fosse alguma coisa nesse sentido. É verdade. Então, esse ano eu acho que vai ser isso, vai ser meio espetaculoso, assim. Apoteótico, né? Assim, tipo, esse marco. Porque como vem muito em ritmo de campanha, se fizer uma coisa muito simples ali, muito pequenininha, a galera não vai sentir esse impacto da campanha. Então, eu acho que o dia 1 vai ser uma loucura. Então, a gente já pode esperar isso, galera. Eu acho muito. Com relação ao IA, né, a gente vai falar especificamente sobre isso depois, mas eu acho que não trazendo só para IA, assim, mas eu acho que a facilidade que a gente está tendo para algumas coisas do ponto de vista de produção vai permitir uma comunicação extremamente segmentada, inclusive de mobilização. A mobilização, eu acredito muito, e aí também é um perfil muito meu, eu acredito muito na mobilização de rua. E é aquela história do rua para rede, rede para rua. Olha. O conteúdo que a gente vê na rede social ser muito espelho daquilo que está acontecendo na rua. É cultural, porque a gente já está com essa história do story maker, do acompanhamento de agenda, do que está rolando em tempo real, está rolando na rede social. Isso. Então, na campanha vai existir uma expectativa muito grande de que isso seja conteúdo o tempo inteiro. Então, a mobilização de rua, a juventude, a produção de influenciadores, de micro-influenciadores, enfim, toda essa parte mais humana que está rolando no dia a dia ali, precisa ir para a rede. E eu acho que isso é uma tendência muito clara para 26, assim. A gente vai querer ver as campanhas que estão acontecendo nas redes sociais. E aquela coisa da proposta no card, aquela coisa vai ficar cada vez mais ali para constar, sabe? O nosso conteúdo ele vai ser muito mais nesse sentido de humanização, na minha opinião, tá? O que vocês estão pensando para a rede social, Andressa, já com os seus clientes? Aliás, fale sobre a sua agência, né? Tá trabalhando para a agência de Brasília, não é isso? Sim, a Talk Creative, Mari, presta um serviço tanto para o meio institucional, para gestões, como também nesse viés da comunicação política, eleitoral, propriamente dita. E aí eu sigo com eles também desde 2018. Ah, tá. Já encarei alguns desafios, né? Mas mais recente passei 4 anos em Maceió, à frente da coordenação de comunicação digital lá da Prefeitura de Maceió, do prefeito JHC também. Voltei recentemente, então é uma agência que já está aí no mercado há bastante tempo, com Moriael Paiva, que também é um dos precursores do marketing digital do Brasil, que também está nessa jornada, enfim, há muitos anos. E sigo com eles na agência, encarando desafio a cada desafio, e eu só faço dizer, mande, venha. E em relação ao digital que a Natália estava falando, especificamente de rede social, acompanhar o dia a dia e tal, você pensa igual? O que é que você está imaginando? Mari, eu acho que esse ano, não muito diferente das outras eleições, eu acho que ganha mais quem erra menos nessa eleição. Com a chegada e eu falo mais uma vez em inteligência artificial, que a gente vai abordar um pouco mais de forma mais profunda mais adiante, mas a inteligência artificial vai trazer muito erro para as campanhas. As pessoas vão errar muito. Qual a tendência para esse ano? Que as pessoas errem muito. Queria ser otimista. Vamos falar... Sim, os conteúdos mais humanizados é uma tendência. As famosas trends é uma tendência. As trends são para todo mundo? Não. E aí é um dos principais erros também nas redes sociais. Onde todo mundo quer copiar tudo a todo tempo por essa busca incessante de estar dentro de todas as tendências das redes, do digital, do que a geração Z pede no TikTok, da novelinha das frutas. Então, assim, uma das tendências é ir na onda do todo mundo, do que todo mundo tá fazendo. E isso leva muita gente ao erro. Leva muitos candidatos ao erro. E o viral, ele até vem. O engajamento com o viral, ele vem, ele chega, ele bota a sua conta lá pra cima. Você dá um boom de seguidores, de visualização, de interação, de comentários, mas depois você some.
É verdade. depois você não consegue manter aquilo, porque Verdade. a principal, eu acho, quem vai se candidatar nessa eleição, ou que os profissionais que estão começando a trabalhar com digital nessa eleição precisam entender, que a principal, eu acho que tendência que eu poderia falar aqui para vocês é que precisa conhecer para quem você está trabalhando, para quem você vai trabalhar e quem você quer atingir. Eu acho que não tem como você não entender o meio para... E aí as pesquisas trazem isso. Não consigo fazer pesquisa. Tem vários testes até nas redes, você consegue fazer de forma orgânica e aplicar essa tendência de forma mais assertiva, aplicar essas estratégias de forma mais assertiva. Mas se você não conhecer se aquilo faz sentido para aquele candidato e para aquelas pessoas que aquele candidato vai precisar do voto, que a gente aqui está falando de eleição. Não são só seguidores, né? Não está para dar o engajamento. A gente não quer só a curtida, a gente não quer só número. O número não possa ser que não traduza voto nas urnas e é o principal objetivo dali. Você está lidando com pessoas. Tem uma metáfora que eu uso sempre, assim, que é o seguinte: a gente estabeleceu ali um posicionamento para aquele candidato, né? Ó, você quer ser esse murinho aqui, você quer ser esse muro? Quero ser esse muro. Quando você pensa em fazer qualquer tipo de conteúdo, você pergunta: esse conteúdo bota um tijolinho no meu muro ou não? Porque se for só uma questão de número de vaidade, de alcance, não sei o quê, não funciona. Não, mas me deixa mais simpático e eu quero ser um candidato com conexão emocional nesse aspecto. Me traz um ar de gestor técnico, enfim, tem algo ali naquele conteúdo que em certa medida vai construir o meu muro? Não, então não uso. Perfeito. E se você usar, você vai errar. Exato. Então, vai destruir, vai tendência. Aí eu quero jogar a bolinha pra Marli agora. Em relação a erro, reputação e tudo mais, o que é que você vê pra esse ano, Marli? Eu concordo, assim, com as meninas, né, com essa avaliação sobre a questão da humanização, né, sem dúvida alguma, os conteúdos mais humanizados e que com menos edição, ou com edição, né, não com aquela cara, né, tão transformada, mas que tragam o dia a dia dos candidatos, é o microfone lapela, né, que pega a sonora da pessoa, das pessoas que estão perto, né, é uma coisa do dia a dia, às vezes é só uma fotografia que está ali, mas que traduz um momento do dia que é tão peculiar, ou que é tão forte, ou que tem esse tijolinho, né, tão especial para formar esse muro que o candidato ou a candidata quer. E em termos de reputação, da mesma forma, né? Nós estamos num tempo em que a mentira, ela de fato tem pernas cada vez mais curtas. Né, cada vez mais curtas. Está todo mundo exposto, né? Nossa vida está exposta, as pessoas estão a toda hora com o Big Brother ligado, porque as câmeras de telefone, smartphones, câmeras de monitoramento na rua, né, nos estabelecimentos. Então, nós estamos no Big Brother a todo instante. Então, a mentira, ela tem as pernas cada vez mais curtas e isso tem um impacto diretamente na reputação das pessoas, né? Fingir ser uma coisa que na verdade você não é, hoje é muito mais fácil de ser descoberto, das pessoas perceberem, daquilo dali virar, as pessoas se encontram no lugar e vê que não condiz com a realidade aquilo que você defende, aquele seu posicionamento, os seus valores que muitas vezes são expostos na rede só para compor um tijolo, mas que não condizem com a realidade. Então isso tudo também influencia na construção da reputação. E a reputação, ela não é do dia para a noite, né? Não. Ela, de fato, é um processo, né? É algo que vem sendo construído ao longo do tempo, ao longo da trajetória de uma marca, de uma pessoa. Ela não é do dia para a noite, ela não é na virada da campanha, ela vem, de fato, antes. São as ideias, é o posicionamento, né, que vem sendo construído, que vem sendo exposto de alguma forma, de forma antecipada, antes da campanha. Então, é uma construção. E uma construção, como eu disse, que tenha verossemelhança, né, que ela tenha cada vez mais a ver com a realidade de cada pessoa. Candidatos e candidatas que são forjados, maquiados simplesmente, eles
tendem a se desmancharem, né? A não ter, de fato, um peso na hora de você pensar em construção de reputação ou ainda mesmo assim atingir mentes e corações de forma espontânea na hora do voto, né? Do voto de opinião, no voto da pessoa que está em dúvida, eu voto em fulano, em cicrano. Aí esse lado aí é que vai fazer a diferença na hora da decisão. Marli, queria ouvir de você também, entrando ainda nesse gancho, como é que ficam as nossas mídias? Como é que ficou offline nessa? Porque é uma construção de narrativa. Uhum. A reputação está ali sendo construída. A reputação é um murinho também, né? E aí, como é que fica? Me responde sobre mídia. O online está se sobressaindo? Depois eu vou querer ouvir de vocês também, tá? Ou não, as mídias offline, o carrinho de som. No episódio passado a gente falou sobre isso também. Vai ter municípios que o carro de som, que aquele alto-falante na feira, ele vai ser eficaz, sim. Muito mais do que o Instagram, né? Enfim. O que você pensa sobre mídia para esse ano? Eu concordo, né? Assim, que há determinados lugares que as mídias off acabam ainda tendo um peso maior do que a on, apesar de que é algo que todo mundo sabe que as mídias online aí são, de fato, o boom, né, na hora de falar sobre campanha eleitoral. Andressa, o que é que tu acha? Já que tu trabalha tanto focada aí no digital, como é que vocês veem, ou a tua equipe vê ainda a mídia offline? O offline ainda é extremamente importante. Assim, não tem como você entrar numa campanha excluindo essa parte. Dispensar, né? Não tem como. Assim, os dois se complementam de uma forma... É o match perfeito, usando a linguagem da internet. E nenhum vive sem o outro. Não tem como viver sem o outro. Nessa eleição, que é uma eleição a nível estadual, a gente vai precisar de todos os mecanismos para atingir, para levar a mensagem do candidato para a ponta, que é para quem realmente interessa. Uhum. E aí, seja o carrinho de som lá na feira, o alto-falante, a propaganda eleitoral no rádio. Muitas vezes no interior o rádio é ainda mais forte do que a televisão. O programa eleitoral por si só também, porque apesar de quando você vai fazer a comunicação para a internet, principalmente majoritária para todo o estado, você, além de pensar como aquela mensagem vai chegar, você tem que pensar se ela vai rodar lá no município que tem 2.000 habitantes. Se a conexão vai ser capaz de rodar aquele vídeo, porque às vezes a gente vê muito produções cinematográficas na internet e na hora de postar esquecem de baixar um pouquinho a resolução até, para que Às vezes nem querem, né? Nem esquece. Tipo assim, não vou baixar a qualidade. Porque aí você lida com a equipe, às vezes, com a vaidade até da produção de conteúdo. Tem muito disso. Tem a vaidade do candidato, tem a vaidade da equipe também. Da equipe, total. Eita. Então, você pega, às vezes, um filmmaker, vocês botaram uma imagem granulada, ou fotógrafo. Não, primeiro a gente quer que a comunicação seja bem feita, mas a gente quer que ela que ela rode no município que o vídeo rode no município que só tem 2.000 habitantes, onde a conexão lá não é tão bacana quanto na capital. Uhum. Então, tem que ter atenção em tudo isso quando se for levar essa comunicação. No offline é um pouco mais fácil, mas na internet, por ter essa velocidade essa gama de informação, na televisão a gente lida muito com o controle remoto, né? O poder da escolha. Da escolha. Aqui, ó, é o dedinho, né? Você vê criança de 3 anos ali, ó, que pega um vídeo do YouTube e fica só ali no dedinho, não consegue ficar retida 15 segundos. Então, na internet, essa concorrência de conteúdo, no marketing político digital, ela é, assim, infinita. Uhum. Eu acho que rola muito isso, assim. Beleza, tá todo mundo com o celular na mão. Mas isso não quer dizer que você vai se conectar com essas pessoas através do celular. Exato. Talvez a estratégia aí não seja não por falta de acesso, mas talvez por cultural mesmo, por entender o que é que tem credibilidade e o que é que não tem. A gente sabe que as lideranças locais, em qualquer medida, elas são essenciais. Sim. E aí não adianta você dizer, vou pegar um vídeo e vou patrocinar para aquela cidade, mas o candidato nunca pisou lá, eu nunca conversei com uma liderança. Você não vai ter voto, não faz sentido. Estabeleceu a conexão. Não estabeleceu nenhuma conexão. E aí, falando um pouquinho sobre o lance da reputação,
Só porque uma coisa que eu me lembrei, que Marli falou muito sobre assim, a gente já está construindo. E quanto mais sua reputação estiver bem construída, menor vai ser o impacto do erro, né? É uma coisa que acontece muito com as marcas e acontece também com as pessoas. Então, eu tenho uma reputação bem construída, eu tô dialogando com os públicos, eu tenho um posicionamento claro na mente das pessoas. Se eu fizer uma trend errada, eu não vou ser cancelado. Mas se eu já venho numa sucessão de falhas de reputação, as pessoas ficam muito menos tolerantes. Então, é a importância justamente desses dois mundos estarem muito conectados nesse processo. E, por último, ainda falando sobre conexão, que eu vi na minha cabeça na hora que vocês estavam falando, eu tenho escutado uma frase que fala muito isso, assim... Na verdade, vários cientistas políticos, eles falam isso de forma diferente. Mas, traduzindo aqui pra gente, as pessoas escolhem o candidato pela conexão emocional. Depois, elas justificam pela entrega, pelas ações que eles realizam. Então, assim, eu já voto nele porque eu gosto dele, porque ele é legal, porque eu acho ele bonito, porque... Enfim, porque ele se comunica bem. Enfim, qualquer conexão emocional que a gente for capaz de criar. E aí depois eu vou olhar o que ele fez, porque quando alguém me perguntar, eu não vou dizer que é porque ele é bonito. Eu vou dizer que é porque ele entregou, porque ele fez, porque ele, enfim. Todo esse contexto. Eu me lembrei vocês falando, aí eu disse, não, vou comentar isso daí. Eu tava com uma curiosidade aqui que foge um pouco do roteiro, mas é dentro ainda da questão. Quando a gente tá falando ali do público seguidor do candidato, lá no perfilzinho dele, beleza, ele tá criando um conteúdo, é um vídeo, enfim, uma fala pensada para aquele público. Vocês acham não, né? Vocês trabalham para isso. Mas fica ali dentro ou consegue chegar para além? Ou depende, se for um viral, chega, até agrega mais, ganha uns seguidores, ou como é? O que é que precisa ali? Para mim, se ficar dentro do ponto de vista de conquista de território eleitoral, tá errado. A não ser que o movimento seja para fortalecer sua base, que existem momentos na campanha para isso. Tipo, às vezes você faz conteúdo para sua bolha, para sua militância, para sua base, porque você quer fortalecer essa conexão. E aí eu digo sempre, é a menor parte do esforço, porque a gente já vão votar em você, amigo. Então a gente não precisa estar conversando com eles. A gente vai fazer um negócio ali para não deixar também o pessoal órfão, né? Nesse contexto. Mas a maior parte, principalmente ali nos 60 dias pré-campanha, é furar a bolha. É entender quais pessoas estão fora daquela minha rede, mas que se conectam com a minha plataforma, com a minha proposta, enfim, com o candidato que eu posso trazer. E eu acho que, inclusive, isso é uma das principais falhas da produção de conteúdo digital de um modo geral. Porque o candidato, pelo menos nas experiências que eu tive, ele quer pautar. E ele quer pautar aquilo que a bolha dele já está fazendo e já está conversando. Dentro da esquerda, né, dentro do posicionamento de esquerda, isso é ainda pior. Porque são temas muito complexos, muito polêmicos, e que aí o digital precisa trazer isso de uma forma que seja capaz de ampliar, sem gerar essa rejeição de cara, e ao mesmo tempo, normalmente, esse candidato de esquerda, ele é um candidato politizado, que tem ali um aprofundamento teórico, e quer levar aquilo para a rede. Só que não vai funcionar, e aí a gente precisa de muitas formas tentar reempacotar esse conteúdo para ele fazer sentido. Perfeito. Meninas, alguma contribuição? Essa história de pregar para convertido, né? Pregar para convertido é importante. Fortalece a fé, fortalece a fé. Pregar para convertido fortalece a fé. Então, é importante até para que os convertidos sejam replicadores daquela mensagem. E muitas vezes essa mensagem é replicada de forma orgânica. Você vê muito isso até em comentário de uma rede social bem feita, de uma reputação bem construída, e não só construída ali nos dias de campanha. E os próprios seguidores, quando ele entende a sua mensagem, eles vão lhe defendendo gratuitamente. Exato. E compartilhando, né? Tem o compartilhar também. Tem o compartilhamento, envio, né? O repost. Então, se você souber usar os convertidos, né? Pregar para ele e usá-los de maneira assertiva, você vai ter um sucesso muito bacana. Mas os convertidos, muitas vezes, não te elegem. Então, furar a bolha é essencial e as pesquisas são fundamentais nisso, né? Quando você precisa analisar as pesquisas qualitativas, quantitativas. O offline usa muito as pesquisas, o digital precisa usar cada vez mais, porque não dá mais pra gente testar e errar mais de uma vez. Né? Então não tem tempo para tanto erro. Não dá tempo para errar. E campanha é um jogo de quem erra menos, né? Tende a ser eleito quem erra menos.
Então, você precisa ter números, precisa entender os dados. E muitas vezes eu nem falo até em campanhas que tenham esse recurso de contratar uma pesquisa qual e quant, mas a própria plataforma te dá dados muito interessantes que você consegue traçar uma estratégia a partir dali. Então, você precisa pregar sim para os convertidos, mas também precisa analisar esses dados para ver como você consegue furar essa bolha e trazer mais convertidos para o time. Que muitas vezes esses convertidos não vão até te seguir. Eles podem até receber, eles podem até engajar ou não, eles podem receber aquele conteúdo, eles podem ser impactados por aquele conteúdo, mas para mais, eu digo 80% da população, primeiro que ela não está interessada, principalmente aqui, ela não está interessada no conteúdo político. Ela tá interessada nos canais de fofoca, ela tá interessada no resumo do Big Brother, ela tá interessada no entretenimento. Isso aqui é um entretenimento. Você é impactado, sim, pelo conteúdo político, muitas vezes porque ele está patrocinado para aparecer para você, conteúdo de candidatos que você nem segue, mas você vê, vai ser esse aqui, e aí você começa até a fidelizar a entrega, porque quando você assiste o algoritmo já te traz mais... Mas muitas vezes ele não é nem teu seguidor e vai votar em você, impactado, concorda com a sua mensagem, mas não te segue porque não é interessante falar de política. Ele usa o celular, usa a rede social para entretenimento. Então, quem tá vivendo a política é quem trabalha com a política. O resto do pessoal na véspera e olha lá, ninguém tá nem aí. E esse lance que a Andressa falou é muito interessante, que é o lance da conversação pública, né? A gente entender que a gente não é um canal de televisão, assim... um canal de televisão que só tá ali assistindo quem quer assistir aquilo. O entretenimento. As pessoas estão vivendo ali e a gente tá no meio. E aí é uma coisa que o Juarez sempre fala muito, questão, a gente tem que pautar a conversação pública. Se a gente não se misturar com o Big Brother, com o fofocalizando... Eu ia perguntar isso. Como é que a gente cria conversas interessantes, fora da campanha, fora da politicagem ali e tal? Como é que traz conteúdo pra isso? Deve ser um desafio. Eu queria até fazer um adendo também sobre o que a Andressa falou. Sobre o lance da gente furar a bolha, que eu também falei, pra não ficar parecendo que eu falei uma coisa que eu não queria ter falado, que é o seguinte, que a gente precisa furar a bolha, obviamente, tudo isso, mas que não necessariamente a gente precisa o tempo inteiro estar neutralizando o discurso, tá? Isso vai depender muito da estratégia. Sim. Eu tenho um candidato que ele é muito alinhado a uma linha política específica. E ele tem muito hater por isso. Mas é a linha dele. E se ele neutralizar essa linha, ele perde os convertidos. Então, ele tem que ampliar, pegar o discurso, ser coerente com o discurso, como Marli falou, que é o que ele acredita, apenas empacotar diferente para que outras pessoas que às vezes pensam como ele, mas não têm acesso ao conteúdo pela forma como ele é posto. Então, assim, não é que todo político vai virar genericão, igualzão, em cima do murão. Isso aí não funciona. Funciona para alguns. Também há estratégias que trabalham com desse contexto. Mas não é isso sempre. Às vezes você tem que ter hater mesmo, às vezes você tem que ter um grupo mais fechado. Se esse grupo fechado te elege, vamos conversar com eles, mas entendendo que a gente precisa estar ampliando o território de voto o tempo inteiro, né? Perfeito. Marli, como é que a gente cria esse conteúdo, então, mais interessante? Eu acredito assim, né? As meninas são as expertas em marketing digital, né? E não apenas em digital. Mas pelo que eu observo, assim... como eu falei antes, é muito pela humanização, né? Querendo ou não, as redes sociais, elas são canais de informação, são canais de educação, as pessoas também têm acesso a conteúdos que formam e que informam, mas a maioria está atrás de entretenimento, né? Verdade seja dita. Então, eu acredito que um conteúdo que ele tenha uma plástica um pouco mais parecida com o entretenimento, buscando a humanização, fortalecendo valores, posicionamentos, o real, né, de cada pessoa, o dia a dia de cada pessoa, né, mostrando coisas que sejam menos empacotadas e muito mais práticas. E a gente vê isso a gente vê que candidatos e candidatas, pessoas de uma forma geral já compreendem isso, porque antes as pessoas se apresentavam a público, né, de uma forma muito empacotada mesmo, né?
A gente até brinca que há candidatos que quando a gente via ainda vê, tá? Num determinado cartaz, a gente dizia, se soltar, ninguém sabe quem é, né? Exatamente. Né? De tão diferente que era. E hoje a gente vê o inverso, né? A gente vê as pessoas estando cada vez mais simples. É o tênis, é a camiseta, é o jeans, dando lugar, né, aos blazers, né, e roupas mais assim, menos forçação de barra e muito mais humanização, uma comunicação mais próxima, uma comunicação que traduza valores, que traduza posicionamento, que mostre as pessoas como são. Eu acredito que esse é o verdadeiro ganho, né, para a comunicação nas redes sociais e que acabam indo também para os outros meios, né, que acaba também sendo traduzida para os outros lugares, porque durante algum tempo, acho que talvez nos primórdios aí da aplicação da publicidade na eleição, ficou muito de alguma forma, ficou muito no imaginário das pessoas, né, o candidato que decorava aquilo que o marqueteiro mandava dizer, né? Então, liga a câmera, você vai falar assim, você vai falar assado, você vai sorrir dessa forma, vamos fazer assim. E assim, em dado momento, ganhava-se eleição, né? Ganhava-se eleição, assim. Porque as pessoas não tinham hoje como observar o dia a dia das pessoas como nós temos, né? Com as redes sociais, com o dia a dia, as pessoas estão muito mais ao nosso alcance. Então, essa simplicidade, a autenticidade de você ser quem é e você levar isso para as redes sociais, eu acho que é um ganho muito importante, né? E quem já percebeu isso, você percebe que sai na frente, você vê que são pré-campanhas que acabam ganhando, né, outras, eu não quero falar nomes aqui, né, de pessoas, mas assim, eu percebo candidatos e candidatas que acertaram a mão nisso, sabem? Buscar essa autenticidade, buscar a humanização, mostrar quem realmente são e colocar um conteúdo, por mais político que seja, por mais ideias e posicionamentos, que muitas vezes é taxado como algo chato, mas de uma forma mais próxima das pessoas, mais entretenimento, né? Embalado como se fosse. O Marli, e aí fazendo só uma última pergunta antes da gente entrar na prometida IA, virar aí, pessoal, espere. Marli, quando o erro acontece, o conteúdo não vem a crise. Sim. O que primeiro vocês pensam para gerir essa crise do candidato? Depende de qual crise, para onde o candidato está indo, qual é o objetivo dele com aquilo ali, como é o pensamento ali naquele primeiro momento? A gente sempre diz a máxima, né? Que cada crise é uma crise, ela é única. A gente primeiro tem que observar onde é que ela aconteceu. Ela aconteceu nas redes sociais, em qual rede social? De que forma ela saiu? Então, de fato, a crise aconteceu, o momento é de você analisar muito bem como ela tá e dar a dimensão que ela realmente tem. Porque, às vezes, dar-se uma dimensão maior do que o problema é. Então, e numa campanha isso não é raro, né? Todos esses apoiadores ou pessoas que atuam junto do candidato, chegar em tom de desespero porque saiu alguma coisa em tal lugar, porque viu falando sobre isso em tal canto. E aí, muitas vezes, o candidato ou a equipe de comunicação, se não for muito antenada, pode ter essa noção de que aquilo realmente é uma crise tamanha. E quando você vê, é um traque, nem é uma crise. E dependendo da forma como o candidato se comporta, dependendo da resposta que ele der, ele é que vai fazer a crise reverberar mais do que ela tem. Né? Você que vai pegar aquela faísca que você vai chutar e ela vai virar uma fogueira. Então, a crise, ela precisa ser observada, os canais o canal onde ela aconteceu, ou os canais onde aconteceu, de que modo ela saiu, quem foi que falou, para que você possa avaliar de que modo a resposta vai se dar. Ela vai acontecer no mesmo canal onde aconteceu? Preferencialmente sim. Quem vai falar sobre ela? Quem será o porta-voz? Será a assessoria? Será uma nota? Será a coordenação de campanha? Será um político aliado? Será o presidente do partido? Será que é o próprio candidato ou a candidata? Então, cada caso é um caso para se avaliar e sempre com muita estratégia, com muito sangue frio e atuando, levando em consideração a equipe de campanha de comunicação de uma forma geral. E antes de passar para as meninas,
Eu acredito que o jurídico, ele anda muito aliado com a comunicação, sempre tem que andar, né? Numa campanha eleitoral, o jurídico e comunicação, eles são co-irmãos, né? Andam juntos, tem que ficar dialogando a toda hora, mas apesar de brigarem bastante, né? Trazendo já uma particularidade aqui. Exatamente. Marketing e jurídico, às vezes, não querem andar juntos, apesar de precisarem andar durante a eleição. Porque é o que a gente sempre fala, sabe? Para as equipes do jurídico, quando a gente atua junto, a gente vai atuar junto, é isso, a resposta lá, mas quem sabe como dizer, de que forma dizer somos nós. Isso. A gente pode até bolar juntos os argumentos. Sim. A gente pode chegar juntos nos argumentos, porque tem a vivência do jurídico, tem o olhar, tem tudo. Claro que é importantíssimo, principalmente nesse momento de crise. Entretanto, a forma de dizer, o modo de dizer, aí tem que deixar com a equipe de comunicação. Exatamente. Porque às vezes o jurídico quer fazer o inverso e aí atrapalha todo o meio de campo. Eu acho que a primeira crise que tem que administrar, né, é a crise interna, dos desesperados. Desesperados. Aí depois vai para os dados. Eu acho que a primeira coisa é ir para os dados, porque é isso. Às vezes parece que querem bater palma para doido dançar. Tipo, é um negócio que nem aconteceu, aí vai botar todo mundo. Às vezes uma estrutura eu já tive essa experiência. Uma estrutura de uma campanha vitoriosa, desde a primeira pesquisa, uma campanha que tinha ali um capital social enorme na rede social, ou seja, mais de 50 mil seguidores numa cidade pequena. E aí a crise veio de um perfil que não tinha 2 mil seguidores e queria se fazer o conteúdo da candidata para repercutir. Eu disse, gente, peraí, calma. Vamos ver aqui. E aí a gente vai para os dados, né? Vai para os dados, como a Andressa falou. A gente tem muitos recursos para monitorar a repercussão disso. Feito isso, chama um especialista, uma pessoa que sabe lidar com gestão de crise. E aí essa especialista, mais do que gerenciar a ação, é gerenciar o candidato. Que é o lance do media training, de entender, de colocar ele numa posição de tranquilidade. As expectativas também, né? Lidar com isso. E o jurídico tem que ser um jurídico que pensa a campanha de comunicação. Porque se for um jurídico também muito desconectado, o escritório padrão, ele não vai conseguir dialogar. Então a gente também tem um parceiro, que é Rômulo, até citá-lo aqui, que ele cuida justamente desse gerenciamento de crise nesses momentos mais críticos. E é muito isso, assim, às vezes, na maioria das vezes, não é uma crise, é uma ameaça que pode ser muito bem contornada e é vista como crise pela equipe interna. Nath, é mais fácil escorregar hoje em dia nas redes sociais ou ainda no ao vivo, assim, num debate, falou uma coisa, ou numa visita a uma comunidade, tá ali, aconteceu alguma coisa. É no dia a dia ou é aqui, na rede social? É tudo muito conectado, né? Assim, levando em consideração grandes cidades, o debate ele ainda é muito, muito importante. Eu tive a experiência de fazer uma campanha majoritária em Campina Grande e, assim, é uma outra realidade de debate, é uma coisa... TV é muito forte, muito então forte. Debate é muito forte, debate da TV Globo é mais forte ainda, então tem toda essa preparação em torno deste momento e aí eu acho que o media training ele é essencial para esse posicionamento. Com esse lance que eu falei de ruas e redes, né, principalmente nas pequenas cidades, a gente vai ter o tempo inteiro alguém olhando e vendo. A gente teve recentemente, não sei se vocês viram, rolou uma história aí com o João Campos, porque ele foi chato em algum momento, não sei como foi a situação, nada contra o João Campos, só que dizendo a questão, mas tipo assim, era um momento que ele não tava ali pra ser simpático, ele é vendido como o cara mais carismático, mais gente boa, mais legal. Aí pegaram isso daí, esse recortezinho e repercutiram em cima disso, enfim, por motivos óbvios. Então é isso, a gente tá muito exposto. E as nossas deslizadas na TV ou na rádio, onde seja, a gente também teve uma questão numa cidade do interior que foi na televisão, ela vai pra rede depois. Então ela vai... Tá tudo ligado ela tá ali, tudo ligado. Né? Então, assim, deslizou na rede social, vai rolar em todo lugar. Deslizou na TV, vai pra rede social também. A gente vai... E essa parte desse gerenciamento de crise que Marli já dá uma aula sobre isso o tempo todo e trouxe aqui pra gente. Eu acho que se eu fosse escolher a primeira... Como que a gente vai atuar quando a crise é uma crise de verdade? É realmente definir esse porta-voz. Quem é que vai defender esse candidato ou até a gestão? Trazendo uma experiência de gestão que a gente teve que passar lá na Prefeitura de Maceió. E, enfim, o Brasil todo noticiou a história de que Maceió vai afundar, né? O afundamento da cidade. E começou porque, de fato, lá a cidade... Teve uma exploração de salgema, enfim, que isso... Deve ter sido desafiador pra tu, hein? Quando a bomba, a crise chegou... Isso é uma crise. Que foi uma crise que se espalhou muito rápido.
depois que a gente não teve muito tempo para entender, para parar para entender, a gente teve que agir. E aí a primeira coisa que a gente escolheu foi quem vai falar em nome da gestão. E aí ninguém seria melhor do que o prefeito para falar. Foi o prefeito que assumiu essa comunicação. E aí, muito rápido, a gente já interpretou que precisavam de 2 tipos de comunicação. Uma para fora, porque nacionalizou a história, Exato. e uma para dentro. Ele ia ser candidato à reeleição de forma muito próxima. E tinha uma popularidade super alta. Então, a gente já percebeu isso de forma muito rápida, que a gente precisava agir de forma diferente e ter uma comunicação diferente para fora, para a grande imprensa, enfim, para a Globo, para a CNN, para a Globo News, enfim, e também para dentro do estado, do município, enfim, para dentro, para Maceió. E aí, quando ele assume isso, ele evitou qualquer tipo de ruído nessa comunicação. Então, ele que trazia as informações, ele que trazia todas as informações, todos os dias tinha um boletim diário, todos os dias tinha esse boletim na rede dele. Então, ele trouxe todo tipo de comunicação e se tornou o porta-voz oficial. Ninguém falava em nome dessa crise que não fosse ele. Olha. E aí, a partir e foi dando tempo para a gente, mesmo que muito pequeno, para entender melhor toda a situação, onde é que estava a crise, como que a gente podia contornar, e a gente viu de forma muito rápida que ter escolhido ele como porta-voz foi a decisão mais acertada que a gente poderia ter tido como direcionamento de comunicação, como marketing, enfim. E a rede social foi muito controlada, né? A gente vê no digital, a informação ela foi espalhada de forma muito rápida. E aí, como escolhendo esse porta-voz, sendo assertivo nessa escolha, nos poupou, assim, um desgaste na gestão, desgaste de imagem, de uma forma, assim, surpreendente. Então, saímos dessa crise com um impacto super positivo, até, comparado com a forma desastrosa problema, né? que poderia ter acontecido, porque o problema era grande, porque a imprensa nacional estava em cima, o local também estava em cima, a oposição estava em cima. Então, assim, foi fundamental ter sido assertivo na escolha de quem ia ser esse porta-voz. E na campanha tem que ter muito isso. Muitas vezes nem é o candidato que tem que botar a cara, é aquele defensor. Perfeito. E se você não tiver quem te defenda, outros vão falar por você e outros vão ganhar essa narrativa e você pode colher prejuízos assim, avassaladores. E o desafio é que, às vezes, institucionalmente ou racionalmente, seria aquela determinada pessoa, mas ela não tem o preparo, ela não tem o carisma, ela não tem o distanciamento. Porque, por exemplo, eu já tive candidatos extremamente bons comunicadores, mas diante de uma possível crise, eles ficam passionais demais e não conseguem lidar. E aí eles não podem ser o porta-voz. A gente tem que ter justamente entender que são vários aspectos para escolher um porta-voz, não necessariamente, porque o prefeito vai ser ele. Não, tem muita coisa ali ao redor. E o contrário também é verdade, né? Porque nós já vimos, inclusive, episódios aqui no estado, né, de prefeitos tomarem o lugar de porta-voz de uma crise, isso é completamente desastroso, né? Desastroso, assim. No sentido, assim, de que depois a informação que ele trouxe não era completa, não era... Ele não realmente, ele não se aprofundou no assunto, sabe? E foi colocada da forma mais desastrosa possível, que foi através de uma coletiva de imprensa. Então, assim, né? Logo uma coletiva. Então, assim, é muito isso. Então, saber o porta-voz, de fato, é uma estratégia importantíssima na hora da gestão de crise, porque ele ou ela, né, poderá colocar tudo isso a perder. Se você erra, o print é eterno, né? Por último, eu acho que é o lance de dizer assim, também entender quando não precisa porta-voz, é só ficar calado. A estratégia é ficar calado, às vezes. Igual. Exatamente, não precisa falar, né? Perfeito. Agora chegou o momento. Quer começar? A famosa Como é que vocês e a equipe de vocês podem trazer cases? Adorei agora o exemplo de Maceió, eu acho que isso enriquece. Estão lidando com a IA. A IA já é uma ferramenta, todo mundo já está usando, isso já foi dito aqui, isso já foi dito no episódio do mês passado. Mas como é que a experiência de vocês com inteligência artificial? Mas acho que a IA chegou para trazer paridade de armas para todo mundo.
né? Eu acho que se você souber, eu acho que todo mundo vai usar, né? Já tá aí para todo mundo. Tem plataformas gratuitas maravilhosas, tanto para mobile, no celular, como para computador. Então, todo mundo vai usar. Eu acho que o X da questão é como as pessoas vão usar. Então, ela é uma ferramenta, a IA está chegando como uma ferramenta para facilitar muitos processos. Mas, ao mesmo tempo, ela é apenas uma ferramenta. Quem vai editar a percepção ainda é a estratégia. Então, não adianta você usar essa inteligência artificial que está aí para todo mundo. As referências já na comunicação digital já está aí acontecendo. Muitos cases já estão aparecendo. A pré-campanha, a campanha em si nem começou, né? Exato. E a gente já sabe que vão vir conteúdos apoteóticos feitos com inteligência artificial. Mas eu acho que o grande X da questão é como você vai usar essa inteligência artificial. Se você usar ela até como pré-produção, até as ferramentas de captação mesmo de conteúdo, de direcionamento, às vezes é até melhor do que usar para executar essa estratégia, né? Porque se você não usar a IA de forma inteligente, de forma bem feita, enfim, as pessoas já vão notar que aquilo é inteligência artificial. Exato. Você vai colocar ali um vídeo onde 10 pessoas aparecem e essas 10 foram geradas na inteligência artificial, não vai conectar com ninguém. Exato. Às vezes você coloca até uma japonesa como personagem aparecendo ali que não numa tem cidade com que não tem conexão, conexão nenhuma. Teve um case recentemente, não sei se vocês viram, o cara é prefeito e não conseguiu 5 pessoas para aparecer no vídeo dele na internet. Sim, chega a ser irônico. Então, se você não souber usar direito, você vai se autodestruir. É que bate nessa questão da humanização da coisa, né? Também. Até que ponto a gente consegue usar de uma forma crível mesmo, isso, né? E o que, assim, me chama a atenção hoje, sabe? É óbvio que existem muitas ferramentas, né? E que bom que elas estão mais acessíveis, né? Para mais pessoas. Mas algo que particularmente me incomoda é uma coisa super simples, gente. É um detalhe simples nas redes sociais e que, né, são essenciais. São as legendas. Não. Porque, hoje eu vejo que virou... É uma padronização em legenda que você olha e vê que foi o ChatGPT que fez. Porque todo mundo começa praticamente com uma frasezinha de efeito, aí vem um emoji, aí vem não sei o que, lá. E mete um travessão. E isso, sabe? Tem uma agonia desse travessão. Não, então, assim, é uma coisa tão simples que é o texto, é uma legenda, não precisa, né, sei lá, de tantos artifícios para tanto. E aí a gente cai nessa padronização. Todo mundo mete no ChatGPT, todo mundo não, né? Mas muitas pessoas. E tende a ser muito adjetivado. E aí perde a humanização, perde a característica própria de cada pessoa, de cada candidato, de cada projeto. Sim. Eu acho que todo mundo tá na página 1, sabe? Do IA ainda. Tem gente que tá na página 2 ali, 3 talvez. Mas a maioria tá na capa. E eu acho que a capa é isso daí. É tipo, eu vou faço uma legenda e aí coloca, e aí vai vir essa legenda totalmente genérica, ela vai vir esse tipo de coisa. É a trend de gerar uma imagem no ChatGPT. Isso pra mim tudo é capa, entendeu? Tipo, é não estar utilizando ainda a ferramenta da forma que a gente poderia utilizar. A ferramenta o IA, de um modo geral, ele já tá sendo muito utilizado. Lá na agência a gente tá com uma pessoa específica para ferramentas de IA. Eu acho que é um profissional que vai ser muito bem posicionado nas próximas eleições. Muito bom. É importante a gente entender qual é o papel. Não digo que vai ser o papel do mercado, mas o papel hoje, na minha operação, é um papel de aceleração do processo, como a Andressa trouxe. Por exemplo, eu trabalho com um estado que são 92 cidades, e aí eu estou fazendo um material de segmentação que eu levo as entregas do governo federal. Certo? E aí eu preciso fazer um trabalho de curadoria desse conteúdo para transformar em pautas de 92 cidades que vão ser gravadas pelo candidato para serem patrocinadas segmentadas. Isso aí tomaria um tempo muito grande de um humano. Aqui não, eu vou pegar uma planilha, eu vou jogar lá, eu vou transformar isso de um prompt muito bem feito, validado por uma pessoa. Eu vou ter isso ali em 1 hora, 2 horas, e eu vou fazer esse processo acontecer de forma muito mais rápida. Outra coisa é a revisão ortográfica. A gente tinha um revisor ali que ficava só fazendo isso. Sim.
Hoje a gente pode gastar mais energia com criatividade e dizer assim, ó, revise a ortografia dessa legenda sem mudar uma palavra. E aí você consegue usar um recurso que era meio que braçal ali, que você não tem necessidade mais de usar essa questão. Eu acho que um outro ponto que está sendo pouco falado da IA, e eu acho que é legal a gente falar sobre isso, é de como isso funciona também para o eleitor, porque a gente está falando de processo, a gente está falando de ferramenta de trabalho para a gente, né, no nosso caso, tem toda essa questão, mas para o eleitor também, para esse eleitor desconectado com a campanha, desconectado com a escolha do candidato, ele vai ser o eleitor que vai jogar no IA, dizendo assim, qual deputado federal eu vou votar na minha cidade. Ele vai trazer isso. E aí, tudo que a gente está fazendo em termos de comunicação, que pode ter sido, não ter chegado nesse eleitor até um dia antes da eleição, vai ser lido pela IA e vai ser respondido para ele. Então, se a gente faz um post falando sobre entrega técnica, se a gente assessora a imprensa bem, para ter matéria sobre essa entrega, isso vai chegar quando ele perguntar em quem vai votar. Exato. Então, a gente já faz hoje conteúdo, principalmente mídia que eu digo relacionamento com mídia, de entrega, de movimentação, pensando, isso vai aparecer quando alguém perguntar sobre ele no chat. Muito interessante isso. A gente até trouxe essa discussão num evento que a gente participou semana passada sobre eleições. E uma das coisas que nós colocamos também foi isso, né? Que foi colocado, na verdade, na discussão, essa questão da construção da reputação em tempos, né, de corrida algorítmica, né? Como fazer isso? Vale a pena investir nessa construção de reputação a médio, né, longo prazo, ou de forma mais constante mesmo, já que todo mundo quer o conteúdo, né, muito mais rápido, mas poucos estão se atendo a essa questão, como o eleitor usa as redes sociais para buscar informação, para buscar conteúdo e de forma até prática. Ele quer aquela resposta já formulada, ele não quer saber, ele quer pensar. Não quer pensar, ele quer que a inteligência artificial reúna aquilo ali e traga a informação de forma mais prática para ele. E onde é que a inteligência artificial busca conteúdo? Onde é que ela vai buscar conteúdo, né, para formular essa resposta? Então, é aí que entram os canais de comunicação, redes sociais, sites, né, e outros conteúdos que são disponibilizados na rede. E quanto melhor essa pessoa, esse candidato ou candidata estiver posicionado, principalmente, né, nas plataformas de busca, maior probabilidade ele vai ter de ter uma resposta positiva, né, na hora em que o eleitor for perguntar sobre ele. Se eu não tenho uma equipe de comunicação que constrói esse meu murinho, o que eu vou ter lá é o que a imprensa muitas vezes está batendo, ou algum escândalo relacionado e tal, e a resposta que o cara vai ter. Então, assim, você está aceitando e continuando quando você não se mexe nesse sentido. E acontece muito de chegar candidato e dizer, eu quero que a minha comunicação com a minha rede social seja igual a de fulano. Eu quero que seja igual a de cicrano. Mas esquece, ele não esquece, é fulano. Além dele não ser fulano, ele esquece de perguntar quantas pessoas fulano tem na equipe dele. Sim, total. Quantas pessoas, ou há quanto tempo fulano está trabalhando na construção da imagem, da reputação dele, para chegar até ali. Então, muitas vezes eles querem só crescer no número de seguidor. Isso aqui não está funcionando. Seguidor eu te dou com tráfego pago. Curtida eu te dou com tráfego pago. Isso vai adiantar para você lá no dia da eleição? As pessoas vão apertar o confirma lá no teu número. Mas você me prometeu a comunicação igual de fulano. Mas você não é fulano. Para mim esse é o principal ponto. Quando alguém vem querendo ser João Campos, eu digo, você não é João Campos, certo? Vamos começar a partir daqui. Vamos começar né? E é tudo, não é só porque você não tem o carisma, a disponibilidade, a beleza mesmo, porque é um menino bonito, jovem. Então, tipo assim, talvez você seja super também, né, a cidade não faz sentido. Ter uma comunicação dessa forma. E acho que também é um pouco nosso, assim, esse lance da gente ter descomplicado a comunicação do ponto de vista de formato, até para humanizar e aproximar e trazer conexão emocional. Às vezes, pra pessoa que não é da área, simplifica. Eu até fiquei tirando onda, que esses dias eu vi um vídeo falando de um candidato que a gente faz assessoria, dizendo que assim, que ele não precisava de marketing digital porque o conteúdo dele era muito orgânico, muito bem feito. E eu penso na minha cara de palhaça do lado. Porque os roteiros tinham sido feitos lá na agência, a gente tem acompanhado ele, não sei o quê. Mas que massa que tá todo mundo achando que é ele que tá acreditando. Porque é isso, assim,
claro, tem muito da personalidade dele, ele é uma pessoa muito ligada à comunicação e ele participa do processo. De implantar Exato. os roteiros, né? Participa do processo, é uma pessoa muito ativa. Mas ainda assim, ele tem uma estrutura de comunicação que envolve jornalista, gerenciamento de crise, marketing digital, assessoria de imprensa. Tem todo esse pessoal. Então tá perfeito, porque se tá É. passando cara de orgânico, é porque vocês, Ninguém faz nada tá sozinho. bem. Já Eu até mandei começa pra Jaré daí. tirando onda com Ninguém ele faz disso. nada sozinho. Assim. Exato. Você precisa ter um time ali que lhe dê um suporte e um time engajado em fazer aquilo dar certo. Porque quando a gente entra numa eleição, a gente entra para lidar com o sonho de alguém. Uhum. Aquele cara quer ser candidato. A gente tá falando de uma pessoa que tá investindo tempo, dinheiro, sonho, projetos num processo ali. E é Seja muita dedicação. até que, como a Natália falou, tem eleições até que o candidato só precisa se posicionar ali, não é uma eleição que ele tem que ganhar, mas trazendo para eleições ali que Com possibilidade de disputadas com vitória. possibilidade de vitória, você está lidando com o sonho do cara, então o sonho daquela pessoa. Então, você precisa estar comprometido em entregar aquilo. Então, ter uma boa equipe comprometida e entendendo, fazendo com que ela entenda também essa missão que esse candidato está nos dando é de extrema importância. Agora, claro, a gente também precisa entender um pouco se esse candidato, de fato, quando ele tem um propósito ali de gestão, é muito mais fácil. Total. Porque você se identifica com a pessoa e aí realmente a gente gera essa identificação, é muito mais fácil de trabalhar, é muito mais fácil lidar com esse bastidor, com aquela equipe. Você não é só mais um trabalho, é um trabalho que tem propósito para mudar a realidade daquelas pessoas, assim, independente de onde seja. Eu tenho uma pergunta bem rápida. Quais são as redes sociais que vocês trabalham mais focados hoje em dia? Ou também depende da idade, do estilo? É mais Instagram, é YouTube? Depende, assim, de modo geral, eu vou falar da minha realidade, de modo geral, o Instagram é quase sempre o carro-chefe quando a gente chega, porque normalmente o candidato ele já vem com essa demanda, tipo assim, olha, o meu Instagram, e aí ele vem com essa demanda, mas aí muitas vezes a gente entende que é pra furar essa bolha, ou pra reposicionar, a gente precisa ir pro Kawaii, por exemplo, eu tenho um candidato que eu tô crescendo pra caramba no Kawaii, Olha. que é um público de renda mais baixa, que tá mais nas periferias e etc. Aí, às vezes, é o YouTube, enfim, porque a gente tem que trabalhar ali um conteúdo mais qualificado, com mais profundidade, então vai variar muito de projeto. Mas, levando em consideração até os números brasileiros, né, o Instagram é a nossa rede mais forte, assim. É verdade. O Instagram é fundamental, mas se eu fosse, assim, para dizer uma rede, começando um candidato, começando uma pré-campanha hoje, invista no YouTube. Olha, uma outra visão, gostei. O Instagram é a ferramenta principal hoje, é até a mais fácil. Eu imaginava que fosse Instagram mesmo. Até a mais fácil de você construir conteúdo e construir toda a estratégia ali. Mas se for para investir hoje pré-campanha, para ampliar essa sua mensagem, é no YouTube. E aí eu acho que até em relação ao tráfego pago também. Porque o YouTube ele tem uma entrega muito superior ao Instagram, quando se fala em tráfego pago. Ele de fato tem uma transparência nessa entrega que você consegue mapear muito bem para onde está indo esse conteúdo, quanto tempo de retenção está ficando ali a pessoa que está assistindo. E tem aquela ferramenta do não puláveis, né, do YouTube, que quando você patrocina, te obriga ali a assistir 6 segundos. Então, 6 segundos você passa muitas vezes uma mensagem sensacional. Sim. Então, quer investir hoje numa rede que tenha o auxílio de tráfego pago, eu diria o YouTube. Mas aí, no Agora, caso, não Amanda, tem o tráfego pago, começa pelo Instagram. Se fizer sentido para sua realidade, vai para o TikTok. A geração Z está muito forte lá, apesar de odiar o conteúdo político que está lá. eles estão lá, mesmo? O TikTok, o público do TikTok, fiel ao TikTok, ele detesta aquele tipo de conteúdo. Então, se você pegar o conteúdo produzidinho, ou qualquer que seja do Instagram, jogar lá, ele vai ter funciona. zero visualização. Deixa eu te falar, Andressa, mas com relação a essa questão do YouTube, é muito mais para gestão pública, né? Porque a gente entende que o Google, o Instagram, o YouTube, por ser do Google, no processo eleitoral, a gente não vai poder usar o tráfego Não, então, pago. eles ainda não anunciaram se nessa eleição eles vão ou não entrar no tráfego pago. Na Mas última muito eleição eles não provavelmente não, entraram, né? Porque o TSE ele exigiu uma série de comprovações, até de contra fake transparência. news e transparência, Sim. que eles não conseguiam entregar. Então, na última eleição, ninguém contou que o YouTube era uma ferramenta sensacional há 2 eleições. Determinante nas eleições Determinante. anteriores. Você jogava ali no tráfego pago no fim de semana, principalmente nessa saída de pandemia ali, onde
onde todo mundo foi muito para as lives, né? O YouTube foi. se popularizou muito nesse E a TV, aspecto. né? A TV É a nova Smart, né? televisão, Também. Então, assim, no sim. interior se usou muito, assim, As pra crianças, segmentar. todo mundo. Então, YouTube era sensacional. Por isso que eu digo, se puder agora investir no YouTube, é porque agora ele ainda Começa. permite. Exato, é na pré. Né? Então, na pré você ainda consegue fazer esse tipo Tô de entendendo. anúncio e consegue disseminar essa mensagem. Apesar de ter uma série de questões burocráticas e que o jurídico não nos deixaria fazer, mas por vários canais podem patrocinar mensagens políticas ainda nessa pré-campanha. Na campanha, provavelmente Eu não acho que deve não vai entrar, rolar, né? Infelizmente, de novo. É. Mas era uma plataforma muito bacana de transmissão de mensagem. Perfeito, tô amando. Eu tô amando. A gente tá chegando ao fim já, tá, gente? Eu vou fazer uma última pergunta para as meninas responderem aqui. Uma pergunta mudando um pouco de tom, mas ainda dentro da temática do nosso episódio. Porque as três são mães. As três vivem esse turbilhão que é campanha, candidato, estratégia, viagens muitas vezes. E tem que lidar com os menininhos. Inclusive são meninos de todas aqui. Mães de menino. Mães de Mães de meninos meninos. aqui. E eu queria saber como é pra vocês, como foi, porque pra muitas aqui a maternidade veio depois da eleição, da política, na verdade, perdão. E aí como é que equilibrar isso? A gente vinha falando um pouquinho nos bastidores sobre essa temática, mas agora é a vez da gente entrar nesse assunto. Sem choro. Né? Sem choro, sem choro. Não, então, eu sempre trabalhei muito, né? E aí a pessoa pensa, não, tá tranquilo, assim. É tanto que eu na minha gestação, uma curiosidade aí, eu tava em trabalho de parto. Meu bebê nasceu em setembro, a eleição era em outubro. Eu estava em trabalho em cima da bola, aqui falando com a candidata. Não, tá certo. E tava já com contração, né? Então foi uma loucura. Eu tenho uma foto com meu bebê com 15 dias, no dia dele eu fui votar, né? E eu com ele aqui no colo, pequenininho, e fiz a votação. E assim, desde o começo foi muito desafiador, porque como eu entendo, assim, que a campanha eleitoral, ela foi bem mais forte pra mim a partir de 24, foi basicamente junto com meu filho. Foi. O 2022, na verdade. Foi basicamente junto com meu filho. Que meu filho nasceu em setembro, a campanha foi em outubro. Eu já tinha iniciado a campanha, eu tenho uma foto também enorme nos eventos de política e tal. Então foi muito desafiador, porque apesar de trabalhar muito, o varejo, ele tem um pouco de... Acabou o trabalho. Sim. Acabou. E a gente sabe que a política não tem. É domingo, é segunda, é sábado, é de madrugada, não tem feriado, não tem... É 24/7. E a gente também tem uma comunicação política que vai muito além dos 45 dias de campanha. Então, você trabalhar com política é muito mais dedicação, muito mais disponibilidade para esse processo. E no começo, você é muito, muito testada, assim, tipo, tem filho pequeno, não vai dar conta. Essa é a questão. Eu vim polemizar, desculpa. mas rola eu isso. imaginava que a gente ia entrar por aí. Rola isso, tipo assim, não daria certo não, você tem filho pequeno. E eu já escutei, inclusive, de tipo, porque ele ligou pra mim e eu não tinha disponibilidade porque eu tava na escola do meu filho. E aí isso é usado numa reunião, sabe? Então, assim, existe um desafio e aí... Graças ao meu trabalho, a minha competência e os relacionamentos que eu construí, isso aí foi ficando de lado. E os candidatos hoje com quem eu acompanho sabem do meu filho, sabem que eu tenho que gerenciar ali muitas camadas, porém sempre tendo o máximo de disponibilidade e dedicação que eu consigo. E aí a rede de apoio, ela é essencial, né? Minha mãe, meu pai, que são inclusive da área de comunicação, eu digo que o segundo emprego deles é ser babá de Gael. E minha sogra, enfim, meu marido, todo esse pessoal ajuda muito a fazer dar certo. Talvez se eu fosse uma mãe solo, eu não conseguiria, não seria impossível de tocar, mas com esse apoio eu consigo realmente. É desafiador, é desgastante, às vezes a culpa pesa. Eu tava falando pra mim, quando me perguntaram, eu falei, culpa. É isso que acontece. Mas não, assim, eu tento assim, quando eu tô com ele, eu tento estar com ele. Estou com você. Eu tô aqui, tô presença 100%. Mas quando eu preciso sair, me dedicar também, eu acho que a gente acaba otimizando, não sei vocês, mas eu percebo muito isso. Eu otimizo demais a minha produtividade hoje, porque eu tô longe do meu filho, eu tô em outra cidade, eu tô fazendo aqui eu vou trabalhar pra caramba, eu vou fazer tudo que eu puder aqui, porque eu já estou longe do meu filho, eu já estou abrindo mão de uma porrada de coisa. Então, talvez uma pessoa que não fosse mãe, desse metade do meu desempenho, entre aspas, assim. Porque, eu vou vir muitas vezes, não tem problema, eu vou curtir aqui, sei lá, vou fazer um outro ritmo. Não, eu pego pra lascar. E é muito isso. Então, assim, é desafiador. Ano de eleição
eu já entrei sabendo, eu falei, bicho, esse ano é ano de eleição, é um ano que eu vou ter que abrir mão muitas vezes de estar com ele, mas é muito da mulher na completude, né? Eu sou mais do que ser mãe, eu sou mãe também, mas eu sou uma profissional, eu sou uma pessoa que estudou muito pra estar aqui, eu falo assim, as oportunidades que hoje eu tenho foram oportunidades que um dia foram um sonho, então eu não acho justo, como mulher, que eu abrisse mão disso pela maternidade, e nem queria que ele levasse essa culpa nas costas, então meu filho vai saber que eu aproveitei todas as oportunidades que eu tive, e as que eu abri mão por ele foram muito conscientes, assim, tipo, não vale a pena, você vale mais a pena nesse sentido, e a gente vai administrando, por exemplo, eu falei, semana que vem, aí quando o Dia das Mães, eu falei, não viajo. Pode ser, eu vou ter 8 Dias das Mães, mais ou menos, com meu filho na escola, que ele tá no 2º aninho de escola. Eu falei, não vou perder, eu não vou, e aí, é isso. Eu vou no outro dia, quantas vezes eu viajei já, assim, de 3 horas da manhã pra chegar lá pra uma agenda de 8 horas, por exemplo, da manhã, pra não ter que pra ele dormir comigo. Tipo, eu botei ele pra dormir, depois eu corro pro aeroporto, ele não vai perceber. Se eu tivesse saído mais cedo, ele já ia dormir sem mim. E aí eu viro noite e madrugada pra poder passar o mínimo de tempo possível fora, e aí a gente vai desenrolando e sempre se apoiando, né? Assim, eu tenho outras mães na campanha junto comigo, tem inclusive pai solo também que cuida de uma filha e tal. E a gente vai, segura daqui, escola, a gente cobre, vamos lá, e aí a gente vai se resolvendo. Que massa. Eu acho que é isso mesmo. Natália conseguiu reduzir, né, assim, um pouco, reproduzir um pouco esse sentimento nosso, né? Eu acho que é isso que a gente vive na maternidade e na atuação profissional. E na política não seria diferente, né? Eu também já escutei e ainda escuto isso de alguma forma. Eu não... Como eu tenho uma sócia também, né, Beth, então a gente divide muito, né, claro. E aí muita gente diz, eu prefiro ligar pra Beth porque eu sei que Marli, né, hoje, domingo, vai estar com o filho, vai estar com isso, vai estar com aquilo. Eu já normalizei também, de alguma forma, sabe, isso. Mas é muito comum escutar, né, porque assim, é sempre nisso. A mãe, ela, de alguma forma, ela não vai ter tanta disponibilidade, né, ou de tempo, ou de atenção, e ainda há esse entendimento. Mas eu acredito que com essa perspectiva, né, de a gente manter mesmo o nosso trabalho, o nosso ritmo, mostrando que nós temos áreas que nos completam, que nos fazem felizes. A maternidade é uma dessas áreas, é uma área muito importante, né, sem dúvida alguma. Mas há outras áreas que também nos trazem felicidade, né? E a atividade profissional é uma delas. Então, eu acredito que essa rede de apoio é essencial. A culpa, ela é inerente à mãe, né? Já dizem que nasce uma mãe, nasce a culpa. Então, é verdade, nós estamos praticamente a todo instante nos cobrando, acreditando que poderíamos nos dar mais tempo, ser melhores, atuar de forma assim ou Y. Mas eu acho que, no geral, é a gente conseguir compreender que nós temos essa diversidade de coisas que nos fazem felizes, que chamam a atenção, que nos completam, e a gente conseguir espaço e priorizar cada área dela de acordo com a personalidade, com o desejo, com o propósito de cada mulher, né? Perfeito. E tu com seu bebê... Eu acho que sou a novata aqui, né? A mãe novata, o bebezinho tem 1 ano. E eu acho que nesse 1 ano a gente aprende... Primeiro que a maternidade, eu descobri, né, recente que é um turbilhão de emoções, de informações e de demandas. Então, é sempre muito intenso em todos os aspectos. E antes, quando só tinha o trabalho, a vida, as viagens, o lazer... eu particularmente achava que estava tudo muito completo ali. E aí, quando você se torna mãe, você nem lembra mais como era que você se sentia. Eu era completa como? Em que momento? Né? Então, eu acho que a maternidade vem para somar. No meu caso, cada mãe escolhe viver de uma forma, e acho que assim como as meninas, a maternidade ela vem para somar e não para tirar algo que já me fazia bastante feliz. Só que é um equilíbrio de pratinhos o tempo todo, assim. Nesse 1 ano eu pude perceber que é muito disso, assim. Tem hora que eu preciso estar mais focada no meu trabalho. E aí é onde entra a rede de apoio, seja ela paga ou familiar.
e que vai te ajudar a te dar esse suporte. Realmente acho que sozinha seria muito difícil, né? Eu tenho um esposo que é muito parceiro nessa divisão de tarefas até. Abraço para Arthur, hein? Nessa divisão de tarefas. Então, tem horas que eu preciso ser profissional na minha totalidade ali, que eu preciso estar 100% para resolver aquilo ali, mas tem hora que eu preciso, que o meu filho precisa de mim e não importa se o candidato XY, a ligação está tocando aqui, se ele, nesse momento, ele pode esperar. Então, é sempre esse equilíbrio, você vai aprendendo no dia a dia já que aquilo, a maternidade te faz feliz e o teu trabalho também, sim, você precisa equilibrar aquilo e achar uma forma de ficar bem todas essas, nas duas áreas, assim, tem escolhas, tem dia que você vai escolher estar mais aqui, você vai precisar estar mais ali. Que eu acho interessante o que a Natália falou, né? Há momentos que a gente abre mão para uma coisa ou para outra. Né? Abre mão, muitas vezes, de estar em algum momento específico com as crianças, ou o contrário, né? Ou então de preferir ficar com as crianças do que ir a determinado lugar, executar determinado trabalho ou projeto. O que importa é que as escolhas sejam conscientes. E que essa culpa ela seja minimizada, né? Afinal, são realidades. Nós estamos aí equilibrando pratinhos, homens, mulheres com filhos ou sem, mas há diversas prioridades em nossa vida e eu acho que o importante é a gente fazer essas escolhas de forma consciente, minimizando essa culpa. Então, dos dois lados, né, também, porque é quando eu tô falando sobre os projetos. Eu abri mão de projetos fora do estado, por exemplo, porque eu falei, eu não vou ficar 50 dias longe do meu filho. Então, assim, mas eu pensei nisso e falei, por quê? Eu prefiro estar com ele aqui e pegar uma criança menor. Então, assim, a gente tem essa possibilidade. E até são fases, né? São fases. Fase, eu prefiro ou preciso que seja dessa forma. Possa ser que na próxima eleição, que a gente tá falando de eleição, seja eu já tenho uma realidade completamente diferente em relação ao 22. Porque ele era muito menorzinho, então precisava muito mais de mim. Agora já tá muito mais independente. Enfim, é uma outra realidade. E é isso, a gente vai se adaptando a cada uma dessas fases. Ele tá um adulto, né? Ele tá independente. Criança grande, segundo ele. Gente, com essa aula e também com essa reflexão toda, a gente encerra o MeioCast deste mês das mães de maio. Sim. Agradeço demais a cada um de vocês. Desejo sucesso nas campanhas das quais vocês estão conduzindo, as equipes de vocês estão trabalhando. Que seja um ano ali no fim do ano, né? Que seja promissor, enfim, ou da melhor forma possível. Deixem os arrobas, deixem seus agradecimentos, os seus alôs. Agora é o momento da despedida. Muito obrigada mais uma vez a cada uma. Andressa, Marli e Natália. Obrigada. É um prazer estar aqui e agradecer mais uma vez. Foi um papo maravilhoso, assim. Estamos entre comadres aqui conversando. Foi maravilhoso. Até a gente às vezes se sente meio só nessa parte política mesmo, né? Então, ter pares, né? Então, vejam perfis de mulheres, consumam marqueteiras mulheres, pessoas que trabalham com marketing político e são mulheres. É muito importante a gente ocupar isso aqui, é muito simbólico nesse ponto, né? Foi muito legal. Então, agradeço muito. O arroba é Ginga Política ou arroba Agência Central. O meu pessoal é Natália Rezende, mas só tem meu filho lá, então assim, eu não sou muito da vibe de perfil pessoal, não, mas enfim, tá lá. E aí, qualquer coisa é só mandar mensagem, tô por aqui. Eu também, viu, Natália? O meu perfil, ele até iniciou de alguma forma um pouco profissional, depois eu relaxei e ele hoje é um perfil mais pessoal mesmo, mas o perfil profissional é múltipla.comunica, que é da nossa empresa de comunicação estratégica, né, que atua com assessoria de imprensa, consultoria, media training e gerenciamento de crises e de equipes também. E foi uma alegria, né, um prazer enorme, esse papo que fluiu de forma, né, com tanta sinergia aqui e fazendo votos para que mais mulheres, né, estejam atuando na comunicação política e que mais candidatos e candidatas contratem mulheres para atuar na área, não simplesmente por serem mulheres, mas por serem competentes e terem capacidade técnica de estar nos lugares que ocupam. Maravilhosa. E tu, Andressa, obrigada. Obrigada, Mário. Obrigada pelo convite. Acho que foi muito bacana esse bate-papo aqui. Parece até que a gente já se conhece, já se conhecia, já nos conhecíamos, mas parece que a gente tinha esse bate-papo todos os dias.
agradecendo mais uma vez e dizer que a comunicação política para mulheres, ela é fundamental. Acho que a gente traz essa empatia na essência e esse olhar na prática e no dia a dia que, com certeza, sempre soma nessa construção da comunicação. Meu perfil também só tem filho, mas é Andressa Santos com dois Os e é isso. Muito obrigada. Obrigada. E assim, a gente conclui agora sim o MeioCast de maio. Nos vemos no mês que vem no Estúdio Falecast aqui na mesma casa. Obrigada também à Loja Lotus que me veste aqui pro episódio. Obrigada, meninas, mais uma vez. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.